Olá a todos. Olá, Larinha, né? Amanda. Olá, Fátima. Sâmia. Olá, Sâmia, tudo bem? Estão ouvindo direitinho? Dá para ouvir? Tá com eco? Tá ouvindo de forma nítida? Olá, Fátima. Fabiano. Ok, Amanda, obrigado pelo retorno. Obrigado. Qualquer coisa, vamos me informando aí se estão ouvindo direitinho ou não, tá? Dá mais uns 3 minutinhos para o pessoal entrar. Mas aí, vocês que estão aqui, vocês conhecem o Mindfulness, sabem o que é? Já teve alguma experiência de alguma técnica? Ou já ouviu falar? Querem me dar essa. Querem me tirar essa dúvida? Como é que treinam Mindfulness, né? Começar às 7. A gente vai falar um pouco, tá, nessa live, sobre um curso de 8 semanas, o que é, sobre um pouco do Mindfulness também. Não sei se muitos de vocês já conhecem o que é o tema, o que é o Mindfulness, mas eu vou tentar traçar o panorama dessa jornada, né, de alguém que se compromete a fazer um curso de 8 semanas ou um programa de 8 semanas, ou um programa de treinamento de Mindfulness. Olá, boa noite, Valesca. Na verdade, a gente fala que é uma jornada, é um processo, né? Um novo idioma, uma nova linguagem que a gente vai tentar absorver nessas 8 semanas. E claro que na realidade Mindfulness é um lifelong learning, ou seja, um aprendizado para toda a vida. Ele nos dá habilidades para que a gente vá aprofundando esse conhecimento, né? Tanto através de livros, através de outros cursos, de outros professores. E aí eu queria começar com um exercício com vocês. Alice, tudo bem? Começar com um exercício bem básico com vocês, tá? Pra gente aquecer, tá certo? Você pode fechar os olhos se você quiser. Eu vou ficar aqui com o olho aberto para ver as pessoas que estão entrando. Mas aí a gente começa a perceber. Você senta com os ombros um pouco para trás, deixa a sua coluna mais altiva, né? Ela é retinha, mas ela é relaxada. Você coloca as pernas com as coxas em 90 graus, sente a planta dos pés. Estou levando em consideração que você está sentado ou sentada. Aí você pode fechar os olhos, né? Fecha os olhos e a gente começa a sentir o corpo. Começa a sentir as sensações do contato do seu bumbum, das suas costas, das suas coxas com a cadeira, o contato da planta dos pés no chão. São informações que estão nesse momento, presentes, tá? Feche os olhos que fica melhor para você sentir, principalmente se você estiver muito agitado ou agitada. Começa a trazer percepção do que tem nesse momento, né? A temperatura, se está agradável para você, os sons que chegam. E aí, os sons que chegam, deixe ele ir embora, sons do lado direito, sons do lado esquerdo.
cheiros do ambiente, aromas, como você está se sentindo em termos de saciedade, você está com fome, você está com sede. Então a gente aguça os sentidos. Os sentidos é uma porta de entrada para a gente perceber o que está acontecendo nesse momento. E aí a gente vai para uma segunda etapa, a gente começa a perceber a respiração. Se você quiser, você pode colocar a mão na barriga esquerda e a mão direita no peito. E aí você faz uma ou duas respirações mais profundas e deixa ser conduzido pela respiração. Percebe apenas, sente a sua mão subindo e descendo, o ar entrando pelas narinas, saindo pelas narinas. E se atenha aos movimentos do peito e da barriga. Se por acaso você pensar em algo, escolhe, saiba o que é, toma consciência do que é, escolhe voltar para a sensação na barriga ou no peito. E aí, para a gente finalizar, a gente percebe o corpo todo sentado na cadeira. Topo da cabeça, planta dos pés, a terceira fase. E então a gente abre o olho. Isso é uma técnica bem simples, né? Ela tem 3 passos, 3 momentos, que ela serve para quando a gente está muito agitado, então quando a gente quer fazer uma pausa em qualquer momento do dia, para a gente estar mais conectado com a gente mesmo e com o ambiente em que a gente está, tá certo? E aí eu pergunto novamente, algum de vocês já conhece o Mindfulness, não conhece, qual a dúvida que vocês têm, para até eu também direcionando aqui a nossa conversa, tá? Vamos uns 45 minutos, 40 minutos, 30 minutos eu vou falando, aí 20 minutos vocês perguntam, mas também vocês podem ir perguntando à medida que tiverem dúvidas, tá? O que eu vou falar aqui é como é estruturado um curso de 8 semanas, né? O que é que a gente vê no curso de 8 semanas, semana por semana. Naquela área, quando a gente fala semana, a gente fala de uma aula, no caso presencial, nesse caso online, em que e aí entre uma aula e outra existe um intervalo de uma semana para a gente praticar uns exercícios que o instrutor passa para você. Então é dessa forma, né, que os efeitos do mindfulness eles vão acontecendo e se tornando mais claros no nosso dia a dia. Tá? Deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Átila Campos. Eu sou doutor em Ciências Médicas pela Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. Meu doutorado foi com Mindfulness e acupuntura em mulheres em cefaleia crônica. Então, na parte clínica, eu trabalho com dor crônica. O instrutor do Mindfulness pelo um protocolo da Unifesp chamado Promoção da Saúde Baseada em Mindfulness. É um protocolo de Mindfulness que foi elaborado juntamente com a Universidade de Zaragoza, né? As duas universidades em parceria montaram esse programa, um programa de treinamento. E aí, eu vou te mostrar qual é essa diferença, né, do Mindfulness primeiro, e aí para a gente entrar nessa questão de o que é que você vai ver em cada semana de um curso de 8 semanas, de um curso de Mindfulness, tá? Então, a primeira coisa é que por que a gente treina o Mindfulness, tá? A gente treina o Mindfulness para desenvolver a atenção plena e para fortalecer, ou então para fortalecer a atenção plena. E o Mindfulness ele é indicado para redução do estresse. O estresse é uma resposta natural da gente, fisiológica. A gente precisa ter estresse para a gente se adaptar às circunstâncias que aparecem no dia a dia. Só que quando esse estímulo se torna muito constante,
né, um estímulo nocivo ele se torna muito constante, por exemplo, um projeto que eu não termino de fazer, ou então um relacionamento para mim que não está legal, está me fazendo mal, ou então no trabalho eu estou me sobrecarregando. Isso é chamado de estressores, né? E esses estressores eles vão afetar principalmente com relação ao mindfulness, vão afetar a nossa atenção. Dizem que a nossa atenção é o chefe do cérebro. Onde a nossa atenção é voltada, eu então percebo o ambiente e eu experimento e eu tenho a minha experiência de vida. Uma coisa também, então o estresse ele vai roubar a nossa atenção. E outra coisa que ele rouba também, se ele rouba a minha atenção, ele rouba a minha memória de trabalho. Então é por isso que quando eu estou estressado eu não consigo raciocinar muito bem. A minha cabeça fica muito cheia. E aí talvez eu tome decisões que não sejam interessantes para aquele momento e para aquele contexto. Então quando a gente está estressado, a gente vai funcionar de 3 formas básicas. Eu funciono no piloto automático, ou seja, se você está estressado, chega em casa, entra no sofá, assiste televisão, você talvez vá comer algo, vá tomar um biscoito de chocolate ou um pote de sorvete, e aí você é daquelas pessoas que quer melhorar a sua alimentação. Só que quando você está estressado, você está no automático e você entra. Quem fuma, está estressado, vai fumar mais. Quem bebe, vai beber mais. Quem tem alguma compulsão, ela tende a entrar em piloto automático e tende a fazer essas ações, né, de forma intempestiva, de forma impulsiva. Uma outra forma é que um outro efeito dessa mente, né, que a gente fala de mente de macaco, que ela pula de galho em galho, ela não fica no lugar, ela não sabe ficar presente ao que está fazendo, é a multitarefa. A gente se sobrecarrega. Eu na vida, né, Raquel? A gente se sobrecarrega. E aí a gente nem sabe por que está se sobrecarregando. Às vezes é só muito pensamento na cabeça da gente. Muita antecipação, muita lembrança de tempos que não eram muito bons, tempos que não traziam muita felicidade para a gente. E esse bate-volta, né, de passado e futuro, dessa linha do tempo, faz com que a gente não aprenda a ficar no momento presente. Terceiro ponto que o estresse faz com a gente, né, que desestabiliza a nossa atenção, é fazer com que a gente pense demais. A gente tem na nossa mente, a gente é projetado para pensar, para exatamente observar o ambiente e ver se não há nada em perigo. É um instinto de sobrevivência. E aí a gente tem uma rede neural na nossa cabeça, um conjunto de circuitos que é chamado de rede neural padrão. Se você não está fazendo nada, você não está fazendo nadinha, e aí esses pensamentos, você não está fazendo nada, é a rede neural padrão. Essa rede neural padrão, ela está muito ligada à nossa autobiografia. O que eu gosto, o que eu não gosto, as minhas crenças, os meus preconceitos, o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu gostaria de fazer, o que aquela pessoa fez para mim, como é que eu gostaria de estar no trabalho e eu não estou. Então isso é toda uma autobiografia. A minha história de vida, ela é muito fortalecida dentro desse circuito. E quando a gente está estressado, esse circuito ele tem ativação máxima, que aí a gente chama ele de circuito narrativo. Pois bem, então, quando a gente está estressado, a gente tem prejuízo nas nossas ações e nos nossos comportamentos, pela essa questão do déficit de atenção. Então, teve um pesquisador chamado Norman Farb, da Universidade do Canadá, de Toronto, né, no Canadá, que ele descobriu, né, eu estou pegando mais desse ponto de vista da ciência, né, do mindfulness secular. Ele descobriu que nós funcionamos basicamente de 2 modos diferentes. Um desse modo de circuito narrativo e outro modo que é chamado de experiência direta. E aí no começo dessa live eu dei um exemplo para você de como é que a gente funciona no circuito de experiência direta. Então, para a gente aqui, a gente vai dizer o seguinte: o circuito narrativo, esse do blá 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 mental, que traz multitarefa, que traz piloto automático e aumenta mais ainda, como se fosse uma roda, né? Aumenta mais o estresse ainda, é chamado de circuito narrativo.
Você está no circuito narrativo no modo piloto automático. Quando a gente então começa a perceber as coisas, opa, peraí, eu tô meio estressado hoje, eu tô meio irritado. Então eu não vou falar com aquela pessoa porque aquela pessoa me irrita. Então se eu estou muito irritado, a gente vai acabar brigando. Então eu vou ficar aqui na minha, faço as respiradas, vou fazer uma coisa que eu gosto, ir ao cinema, e aí depois eu converso com a pessoa ou entro em contato com ela. E para ver se eu melhoro também essa minha irritabilidade. O que é que você usou em todo esse contexto, em toda essa estratégia? Foi o seu modo consciente. Você se percebeu e aí percebeu qual seria a sua relação com o ambiente e sua relação com você mesmo. Isso é estar em atenção plena. E aí, esse modo hiperativo, né, esse modo piloto automático, quando ele está muito ativado, a gente está muito estressado, a gente tende a adoecer. Adoecer de ansiedade, de depressão, dos problemas decorrentes do estresse crônico, muita gripe, você baixa sua imunidade, hipertensão, diabetes, problemas metabólicos, distúrbios metabólicos, porque o distresse, que é esse estresse negativo, ele é a base do adoecimento da gente, tá? Então eu dei esse preâmbulo aqui para situar vocês. Você quer vir para um curso de 8 semanas para reduzir o estresse. Então a gente vai entrar pegando esse mote, né? Essa perspectiva. E aí a gente então, o antídoto para essa mente desatenta que a gente fala é a atenção plena ou mindfulness. E aí a atenção plena o que é? É um estado de presença, de você estar mais atento ao que está fazendo. Começa a engordar também, sim, Raquel. Na verdade, quando você está nesse modo desatento, nesse modo de piloto automático, as pesquisas falam que você come 15% a mais do que você comeria no normal. Tá? Para você ver os prejuízos dessa questão de a gente estar sempre no automático. E aí, essa atenção plena, mindfulness, é um estado mental. Então, quando a gente fala em mindfulness ou atenção plena, a gente fala de um termo guarda-chuva polissêmico, vai depender do contexto em que a gente está falando. O que eu estou falando aqui para vocês é um estado mental que ele vai se contrapor a esse modo piloto automático, ele vai favorecer com que a gente entre sempre nesse modo consciente. Esse modo de piloto automático também nos faz mal fisiologicamente, porque é como se a gente estivesse disparando o nosso sistema de estresse rotineiramente e constantemente. E aí é como se nosso organismo estivesse encharcado de adrenalina e cortisol, que são hormônios necessários para quando a gente precise de uma ameaça real, não de uma ameaça imaginária, como é o caso do estresse. E aí o mindfulness ou a atenção plena é esse estado mental que vai contrapor, vai fazer com que a gente, então, entre nesse modo consciente de forma mais regular no nosso dia a dia e a gente ative o nosso sistema de relaxamento, um sistema de proteção. E esse sistema de proteção ele joga na nossa fisiologia endorfinas, hormônio de vasopressina, que diminui a nossa pressão, torna ela constante, e também da ocitocina, que é um hormônio do bem-estar. Tá? Então, eu tenho mais esse estado mental, que é prestar atenção ao que está no momento presente, de uma forma intencional, sem julgar ao que está no momento presente. Tá? Eu tenho mindfulness também como um traço. Esse estado mental, esse estado psicológico, ele já está com a gente, ele já nasceu com a gente. O problema é que a gente esquece ou esqueceu de utilizá-lo no nosso dia a dia. E a ciência está mostrando que se a gente utilizar há 40 anos, que a ciência mostra isso, se a gente começar a utilizá-lo a nosso favor, ou seja, começar a despertar, a cultivar essa capacidade chamada atenção plena, a gente consegue sair dos nossos problemas de uma forma mais fácil. E aí a gente tem o mindfulness ou atenção plena como um conjunto de práticas. E aí entra a questão da meditação. E aí talvez você vai me dizer, mindfulness é a meditação.
Não. Mindfulness é o estado. Meditação é a ferramenta, é um recurso para a gente desenvolver esse estado psicológico de mindfulness, tá? E aí esse estado psicológico de mindfulness, ele é desenvolvido através de um conjunto de técnicas que são chamadas de meditações mindfulness, dentro de um programa. A melhor forma de a gente desenvolver ou fortalecer o mindfulness que a gente já tem é através de um conjunto, de um grupo, de um curso, de um programa bem estruturado que é chamado de programa de mindfulness, tá? Então, na realidade, a gente tem, deixa eu ver só aqui a hora para a gente não passar, tá? A gente tem esse programa que, então, é isso que eu vou agora falar para vocês. Quando a gente vai desenvolver essa atenção plena, imagina que a atenção plena é um diamante, ela tem facetas. Cada semana que a gente passa dentro desse curso, a gente desenvolve uma faceta desse diamante. Cada faceta dele é desenvolvido através de uma psicoeducação, ou seja, de conceitos que eu vou dando para você, de como você desenvolve isso, de uma técnica de atenção plena e de uma atitude mental. Uma atitude mental que ela é desenvolvida junto com essa técnica de treinamento da atenção. Então a gente vai, dentro de um curso de mindfulness, regular a nossa atenção, ou seja, dizer para onde é que eu quero que minha atenção vá. Eu vou ter controle então do macaquinho. Falei do conceito de macaquinho, né? A mente é como um macaco selvagem, o macaquinho de pula de galho em galho. E esse pular de galho em galho significa entrar em pensamentos, sair de um. E muitas vezes a cadeia de pensamentos, de associação de pensamentos que o macaquinho vai te jogando, ele não tem muita lógica para a gente. E isso, no final das contas, nos desgasta muito energeticamente também. Tá tudo ok, pessoal? Até aí? Tá dando para entender? Alguma dúvida que vocês queiram já passar aí para mim? O que eu falei até agora foi que a gente tem um problema, que nós somos estressados. Esse problema afeta a nossa atenção e uma forma da gente trabalhar com a nossa atenção e desenvolver e fortalecer isso, a atenção plena, ou mindfulness, através de um programa, tá? Então, o que é que a gente vai abordar em um programa de mindfulness? Um programa ele é estruturado da seguinte forma. A gente tem uma aula, uma vez por semana. Esse é um protocolo internacional. A gente vai adaptando também um pouco de acordo com o instrutor, mas ele tem uma estrutura básica que a gente precisa seguir para ele ser chamado de um grupo de mindfulness. A gente tem uma aula, geralmente essa aula é uma vez na semana. Essa aula, nesse caso específico, é de 19 às 20h15. A gente às vezes passa mais um pouquinho, tá? Nessa aula, a gente trabalha em grupos, né, pela plataforma Zoom dá para fazer isso. E eu vou apresentar alguns conceitos que eu quero que você observe dentro do seu dia a dia, dentro da sua relação com o mundo e dentro da sua relação com você mesmo, que esse comportamento é que vai causar o estresse. Então, na realidade, o estresse o comportamento que a gente tem com relação ao estresse é dado pela nossa interpretação. Se você estiver com sono tranquilo, sem dívida para pagar, bem alimentado, com humor bem estável, há uma situação que em outros momentos para você era estressante, não é. Se você não tiver com sono, tiver com algum desses fatores, né? O sono, não faz atividade física, está com um humor mais negativo, você tende a ver as coisas de uma lente mais escura, de uma lente mais enviesada para o negativo. Então a atenção plena ela vai te dar lentes mais claras para você perceber a situação com mais clareza e mais objetividade. E aí você consegue resolver as coisas com menos conflito.
conflito interno ou conflito externo. Então a gente vai entrar nessa aula, eu falo um conceito e falo uma técnica específica. Por exemplo, uma técnica, essa que a gente fez. A gente faz também, aí eu dou para você uma atividade de casa. Você vai tentar fazer esse exercício durante 6 dias, porque, por exemplo, vai ser dia de quarta-feira e na outra quarta-feira a gente se senta e aí nesse momento, nesse intervalo, vocês têm contato comigo, né, para saber se você está com dificuldade no exercício ou o que você está sentindo com relação ao exercício. A gente tem um grupo, vai fazer um grupo que aí a gente consegue externar essas dificuldades ou esses insights, que é importante também você colocar os insights, para que na realidade eu perceba e o grupo perceba como é que está entrando, como é que está indo nessa jornada. O que a gente vai fazer com o programa de Mindfulness, o que eu costumo falar, que a gente vai entrar dentro de um processo de transformação. Esse processo de transformação ele precisa muito do seu engajamento, da sua motivação. E é preciso estar bem claro de um ponto de que você se comprometer que naquelas 8 semanas eu vou fazer o meu possível para eu estar muito engajado no grupo e nas práticas também. E aí, claro que vai haver exercícios que você vai ter mais afinidade e outros que você vai ter menos afinidade. Ok? Então, para ir para essa segunda parte, alguma pergunta? Eu queria fazer um exercício com vocês. Vamos fazer um exercício? Tá certo? Feche os olhos novamente. Ó, ombros para trás. A gente começa novamente a sentir o corpo sentado na cadeira, as sensações, o contato com a roupa. Vai ajustando a sua postura até você ficar mais confortável possível. E você começa a sentir a sua respiração. Você pode, nesse primeiro momento, fazer 2 ou 3 respirações mais profundas. Entra pelo nariz, solta pelo nariz ou solta pela boca. De preferência, soltando pelo nariz. E aí então você começa a perceber o peito e a barriga subindo e descendo. Permita ser conduzido pela sua respiração, sentindo os movimentos do peito e da barriga. Se houver alguma distração em termos de imagem, de pensamentos relacionados ao passado, ao futuro, de lembranças, você deixa ir embora. E aí eu vou te dar uma dicasinha. Usa o oi, obrigado, tchau. Oi, tudo bem, pensamento? Obrigado por você querer me dizer isso. Mas agora, tchau. Eu volto para a sensação da minha respiração. Essa é uma forma de a gente voltar mais suave para a sensação da respiração. E aí você pode fazer o seguinte, ó. Toda vez que você detectar uma inspiração, você fala mentalmente ins. Se você detectar uma expiração, fala mentalmente ex. Não necessariamente você precisa fazer o pazinho, mas detectou, fala, e aí se dispersou, oi, obrigado, tchau, e volta para a sensação. E agora eu queria que a gente ampliasse mais o nosso campo de atenção. Saísse agora da respiração e começasse a perceber o corpo lá embaixo, os pés, as pernas, as sensações
nessas regiões, sensações corporais. As costas, as coxas, os ombros, os braços, a sua fisionomia, a sua face, couro cabeludo. E aí inclua tudo, o corpo todo, o topo da cabeça, a planta dos pés e a sensação da respiração, como se seu corpo estivesse respirando. Podemos então abrir os olhos. Perceba como você ficou, se você ficou mais relaxado, relaxada, seus pensamentos estão mais tranquilos, se você está sentindo uma sensação de bem-estar, de leveza, de um pouco de paz também às vezes, muitas vezes. Então esses são efeitos de você ter entrado no modo consciente. Tudo que a gente fez, essa pequena prática, é ensinando a você a entrar nesse modo consciente, a perceber. E aí, fortalecer sua atenção. A gente vai trabalhar com a atenção e o primeiro passo é fortalecer a nossa atenção. Então, nessa primeira semana, a gente vai trabalhar com o conceito de mente de principiante. Ou seja, a gente vai tentar enxergar as situações que a gente vive de estresse de uma forma diferente, de um novo desfecho. Lembre que eu falei para você que quando a gente está estressado, a gente tende a se comportar da mesma forma, a reagir da mesma forma. Isso é uma forma chamada de reatividade. Então, se eu estou estressado, eu fumo. Geralmente porque quando eu fumo, eu diminuo minha ansiedade. Esse é um modo aprendido que eu aprendo nos meus circuitos cerebrais também, e aí ele vira um hábito. E quando ele vira um hábito, ele é mais difícil da gente se comportar de outra forma. E aí a gente vai começar a despertar isso, a despertar essa mente de curiosidade. Para isso a gente usa uma técnica chamada de escaneamento corporal. A gente vai perceber as nossas sensações corporais. Tá? Nessa uma semana a gente percebe, a gente também vai se alimentar de uma forma mais consciente para despertar os sentidos. Os sentidos é a porta de entrada para a atenção plena. Tá? Então, na semana 2, você vai fazer todo o exercício. Na semana 2, a gente vai trabalhar com o conceito de não julgar, de consciência não julgadora. Porque quando a gente trabalha com esse conceito de não julgar, a gente começa a ir direto ao ponto. Que aí é outro conceito chamado de estresse primário e estresse secundário. Quando, por exemplo, eu estou pensando, eu estou estudando para uma prova, e começo a pensar, minha prova é segunda-feira, eu tenho que estudar. Isso é um pensamento primário. Um pensamento secundário é, será que eu vou conseguir passar nessa disciplina, que é tão difícil para mim? Será que eu vou tirar boa nota? Todas essas camadas excessivas de pensamentos negativos e juntos de emoções que eu coloco em cima de eu tenho uma prova segunda-feira é chamado de estresse secundário. Na maior parte do tempo eu não preciso disso. E aí muitas vezes simplifica muito a nossa vida quando a gente não julga as coisas e a gente vai direto ao ponto. Existe uma frase bem interessante para definir isso, quebrou a xícara, junte os cacos. É uma frase de um monge, de um professor de meditação. Quebrou a xícara, junte os cacos. Representa muito esse conceito de estresse primários e estresse secundários. Quando você quebra a xícara, não adianta você pensar se você foi descuidado, que você é desatento, que você vai ter que comprar outra xícara, será que tem outra xícara? Não. O que importa é juntar os pedaços que estão no chão, para não ferir outras pessoas. Isso é o que a gente vai aprender na semana 2. Então, na semana 2, a gente vê isso, a gente investiga, existe a técnica, essa da respiração, que eu falei para você, do oi, obrigado, tchau.
Na semana 3, a gente vai tentar desenvolver a atenção plena com corpo em movimento. Lembra que eu disse para você que mindfulness não é meditação? Essa meditação clássica, como a gente conhece, mindfulness é estar atento ao que está acontecendo nesse momento. E aí eu defino um objeto de atenção. Então a gente vai começar a perceber você caminhar em atenção plena. A sensação das pernas, sensação da planta sensação da planta no chão, planta dos pés no chão, no calçado, o vento na brisa, no seu rosto, a sua respiração. É diferente de você caminhar e andar pensando em alguma coisa. O alongamento também. Qualquer tipo de atividade física que você faça, ele pode ser feito em atenção plena. Basta você saber a intensidade que você está fazendo, qual a musculatura que está sendo trabalhada, que está sendo ativada, o tipo de respiração que você está tendo, está ofegante ou não. Então, esse tipo de consciência é muito importante. E aí você aprende com isso. Qual é o aprendizado disso? Né? É que a gente aprende a perceber os nossos limites físicos e psicológicos. E a gente aprende a se aproximar daquilo que é desconfortável. Isso na semana 3. Está acompanhando aí a jornada? É uma jornada, né? A gente vai se aprofundando, vai criando novas mentalidades, vai vendo as nossas situações do dia a dia de uma forma diferente. Eu tinha uma aluna que era muito interessante. Ela no começo eu peço para vocês definir um estresse, né, ou um conjunto de situações que para você é estressante e que estão te levando a um adoecimento no começo da jornada. E aí para você entender como é que isso vai se modificando no decorrer do tempo, até a gente chegar nas 8 semanas. 8 semanas são 2 meses, né, pessoal? Então, é um grande trabalho no cérebro, é uma grande ginástica que a gente vai fazendo no nosso cérebro, tanto mudando nossa atitude mental, nossa mentalidade, o nosso mindset, como também treinando a nossa atenção com técnicas que trabalham circuitos neurais. Né? Então é uma musculação, como o Daniel Goleman fala, é uma musculação cerebral. Então essa minha aluna era muito estressada com as secretárias que ela tinha. E aí as secretárias, ela não tinha paciência, brigava e aí saía a secretária. É uma rotatividade muito grande. E aí ela notou que com acho que 4 semanas ela percebeu que não adiantava muito essa postura dela em relação às pessoas que trabalhavam com ela, né, que queria que fosse do jeito que tinha que ser. Não. E aí chegou uma hora que ela ensinou a pessoa, ela fez de uma forma diferente do que era esperado e ela simplesmente sorriu. Ela disse que em outras situações, em outras circunstâncias, ela tinha se estressado muito, talvez tinha sido inconveniente com a pessoa, talvez tinha colocado para fora, mas algo aconteceu, ela treinou essa questão de perceber como é que ela se comportava diante dessas situações e não ser tão impulsiva. E aí ela deu uma respirada, e aí será que ela viu o que a pessoa fez e para ela, naquele momento, foi suficiente, foi muito bom o serviço da pessoa, tirando, né, o estresse secundário, que era o grau de perfeccionismo que ela queria que o outro fizesse o trabalho, que é exatamente essas camadas que não são importantes e que geram muitos desgastes. Tá? Essa foi só um exemplo de mudança de mentalidade. E aí a gente vai para a semana 4. Na semana 4, a gente vai trabalhar com as preocupações. Muita preocupação na cabeça. Cabeça cheia, as minhas decisões são equivocadas. Então, o que é que eu tenho que fazer? A gente tem uma habilidade de perceber pensamentos e emoções de uma forma imparcial, de uma forma mais objetiva. A gente se estressa muito porque a gente acha que os pensamentos, a gente tem que seguir o que os pensamentos nos dizem. Então aquela moça que eu falei para vocês, ela se estressava muito porque ela tinha uma ideia de como é que ele tinha que ser
o trabalho que uma secretária tinha que fazer para ela. Ela estava presa nessa crença dela. Então a gente precisa se distanciar disso para ter esse espaço de consciência. Será que isso é importante? Não, tá tão legal, tá bem feito. O jeito dela fazer é esse. Deixa eu acolher esse jeito dela fazer. Depois eu vou melhorando, a gente vai conversando, a gente vai entrando em consenso, vai trocando as ideias. Qual o tema da live, Arlane? É Mindfulness, Saúde e Bem-Estar, curso de 8 semanas. Eu pensava, o Instagram pediu para colocar o tema da live. Eu pensava que estava inscrito aí para vocês quando vocês entrassem. Tá? Tá, pessoal? Mindfulness, Saúde e Bem-Estar, como é um programa de 8 semanas. Tá? Esse é o nosso tema. Então a gente está na quarta semana e a gente vai trabalhar com essa anotação que eu dei para vocês, o oi, obrigado, tchau, que é uma forma de diminuir a força dos pensamentos, de deixar ir. Então a gente vai trabalhar com a atitude mental, mindful, consciente, de deixar ir. Observou, deixa ir. É exatamente isso que a gente fez com relação ao pensamento, né? E aí, para a gente chegar nesse nível de perceber, né, de se desengajar de um pensamento e vê-lo como um evento mental, a gente precisa ter fortalecido a nossa atenção lá no começo. É por isso que desde o começo a gente tem técnicas de fortalecimento da atenção. Porque vocês sabem que trabalhar com a atenção tem, Arlane, tem salvo. Vai ser salvo e aí a gente vai colocar no IGTV, tá certo? Trabalhando com as outras, com a atenção, a gente então consegue trabalhar com o pensamento, já que é algo muito volátil, né? Trabalhar com a respiração, trabalhar com o corpo é mais concreto do que trabalhar com a respiração, que é mais tangível do que trabalhar com os pensamentos. Que a gente, então, nesse caso dessa semana, a gente trabalha com sons, para aí a gente trabalhar com os pensamentos depois, tá? E aí chega a quinta semana. Quinta semana já está com um mês e mais algumas 2 semanas, né? 1 mês e 15 dias. Então já muita coisa deve ter mudado aí pela minha experiência com os grupos, tá? A gente vai trabalhar com as emoções. E aí a gente trabalha com as emoções na quinta semana, quase no finalzinho, que é exatamente no momento em que a gente está mais fortalecido. A gente tem mais mecanismos e tem mais recursos para trabalhar com algo que que move, que direciona o nosso comportamento. Emoção é mover. Mover essa energia para fora. Raiva, mover para fora. Tristeza, mover para dentro. Então a emoção, ela pede um comportamento. E aí que está o problema. Quando nós estamos estressados, a gente se comporta baseado na influência nociva de uma emoção. Quando eu falo uma emoção, geralmente é uma emoção negativa. O estresse está de estresse, né? O estresse negativo está relacionado com essa emoção negativa. E olha, pasme, o que é que a gente vai fazer? Vai aceitar. Você sabe que o mecanismo de aceitação é um dos mecanismos centrais para a gente destravar essa engrenagem, né? Que baseia, engrenagem que forma uma ansiedade, uma depressão. Então, mindfulness, nessas facetas que a gente trabalha, a gente está trabalhando com processos mentais e emocionais. E quando a gente está na ansiedade, quando a gente tem depressão, dor crônica, né, o estresse crônico, a gente trabalha com esses níveis mentais e emocionais disfuncionais. Eles não estão muito regulados. E aí o mindfulness vai dar uma certa auto-organização no nosso cérebro, na nossa mente, nas nossas emoções. Então, a gente vai aprender uma linguagem das emoções no corpo. A gente aprende a sentir as emoções no corpo. E aí a gente diminui a força dessas emoções e a gente pode se comportar de uma forma mais clara, sem o véu, sem a lente da emoção. Tá? E aí a gente entra na sexta semana. Na sexta semana, então, veja, da primeira à quinta semana a gente trabalhou processos internos, né? Sensações, atenção,
pensamentos, emoções, habilidades atencionais, atitudes mentais, posturas, né, diante das situações. Na sétima semana a gente vai começar a se relacionar com os outros. Mas primeiro a gente precisa também se relacionar com a gente no sentido de diminuir uma forma autocrítica, né, o nosso autocrítico interno. Essa entidade que nos põe para baixo. A gente precisa trabalhar com ela, porque a gente vai podando os pensamentos mais externos, e aí começa muito a gente perceber que muitos dos nossos pensamentos relacionados ao estresse têm a ver com pensamentos autodepreciativos. Ou seja, e aí às vezes eu não me cuido por conta desses pensamentos. Ah, você poderia, em vez de estar fazendo isso, você poderia estar fazendo aquilo. Aí você está descansando, você é muito vagabundo, então você não consegue fazer nada direito. Isso é você mesmo falando para você. Muitas vezes nós somos vítimas, né? Às vezes sentimos vítimas das situações e às vezes nos punimos tanto, principalmente se nós erramos ou falhamos, que isso gasta muito energia. Isso é uma habilidade socioemocional que falta na gente, chamada de autocompaixão. E é na semana 6 que a gente vai trabalhar isso. Então, quando a gente começa a conversar com a gente de uma forma mais habilidosa, mais gentil, mais acolhedora, mais afável, a gente consegue trabalhar com o outro também dessa forma, utilizando a técnica da escuta gentil. Então, na semana 6 a gente vai trabalhar isso, desenvolver essa habilidade socioemocional de autocompaixão, e a gente vai desenvolver a habilidade de escuta ativa. Exatamente, Erlane. Eu estava mesmo punindo por conta da preguiça. Me senti péssimo. É exatamente isso. Esse é o nosso autocrítico. É a nossa entidade que nos derruba para baixo mesmo. E muito caso de depressão está relacionado a isso. Né? E a gente trabalha com isso para a gente então começar a ver o que é que eu posso fazer de coisa boa para mim e para o mundo, né? A compaixão ela tem esse impulso motivador do que eu vou entrar numa situação, numa escuta, e essa escuta é uma escuta conciliadora, é uma escuta consensual, tá? E como é que isso vai ser bom para mim e para o outro? Tem que ser bom para mim, tem que ser bom para o outro. Não pode ser bom ou uma parte ou outra, tá? Isso não é autocompaixão. E aí a gente vai entrar no sétimo passo, né? A nossa jornada chegando no fim é ações conscientes, ou seja, o que eu tenho os estressores que me estão causando que estão gastando muita minha energia. Se eu não tomo cuidado nisso, eu começo a trabalhar demais, começo a fazer muita coisa e começo a me esgotar e entro no que eu chamo de funil da exaustão. Funil da exaustão você nem percebe e de repente você está lá embaixo, está no burnout que a gente chama, no esgotamento físico e mental, porque você não tem a atenção plena, você está trabalhando no modo piloto automático. Quando a gente entra no modo consciente, a gente consegue enxergar o momento em que, opa, peraí, isso daqui eu já trabalhei demais, eu vou dar uma parada, vou fazer uma coisa que eu gosto, porque eu preciso que minha mente ela esteja mais calma, mais relaxada, vou fazer uma prática, vou fazer um banho de água morna, e depois vou fazer uma técnica de meditação, de mindfulness, para eu acalmar e equilibrar esse meu lado consciente com o modo consciente com o modo piloto automático, como eu falei aqui no começo dessa live. Tá certo? E aí entramos no modo na semana 8, que é cronogramas, né, de como é que a gente vai se adaptar agora. Você tem as técnicas que você teve mais afinidade, teve aquelas técnicas que você teve pouca afinidade, mas o importante é que você escolheu técnicas, que essas técnicas vocês vão treinar, vão usar por muito tempo, e principalmente que vocês vão com um novo mindset, para se relacionar com você mesmo e com as pessoas, né?
O mindfulness é como a Carol Dweck, né, do livro Mindset, a psicologia, a nova psicologia do sucesso, que ele é uma abordagem, né, uma metodologia que ele faz com que você saia do mindset fixo, que está muito relacionado ao estresse, ao mindset de crescimento. Eu dou também faço também umas considerações sobre isso durante todo o curso e entendendo que o mindfulness é um aprendizado para longa vida, né, lifelong learning, né? Que é uma modalidade lifelong learning, ou seja, que você vai aprendendo, vai fortalecendo isso em você, você vai vendo que isso realmente é possível, é realizável na sua vida, você começa a ver as coisas com mais simplicidade, aí você começa a adotar mais um estilo de vida saudável, e aí isso vai, você se aprofunda mais em outras temáticas semelhantes, você vai construindo um novo conhecimento para no final das contas tudo que você fizer no seu dia a dia tem a ver com um propósito de vida. Ele não tá ligado aos seus valores e ao que você faça, ele seja significativo para você. Tá? Então, estou chegando aqui ao fim dessa live. Tá? Essa live, para quem chegou agora, estamos falando de mindfulness, saúde e bem-estar. O que é que tem num programa de 8 semanas. Eu convido vocês para participar desse curso, desse programa de 8 semanas, que é toda quarta-feira, nesse horário, às 19 horas, via plataforma Zoom. As inscrições podem ser feitas aqui no direct do Clara Luz ou no direct do Centro Cearense de Mindfulness, tá? Eu tenho um Centro Cearense de Mindfulness. E estou aberto aqui a perguntas, se vocês têm alguma pergunta, tá certo? Umas perguntas sobre o que ficou claro, o que não ficou. Na realidade, essa jornada que a gente faz, né, é um pouco de conceitos muito novos e por isso que a gente fala que é um novo idioma, né, uma nova linguagem que a gente aprende quando a gente vai se relacionar com a nossa experiência, né, experiência de vida. E isso precisa da sua paciência, do seu comprometimento, do seu engajamento. Na verdade, você faz, né? Você faz um termo de compromisso com você mesmo. A gente sabe que as pesquisas mostram muito, né, que grande parte dos efeitos, né, da atenção plena é essa aliança terapêutica, né? Não, Luiz, já é na quarta-feira, tá? É essa aliança terapêutica que a gente faz. Na verdade, a aliança comigo, com o instrutor, com todos os participantes do grupo e um compromisso com todos faz com que a gente entre nessa jornada e saia com essa transformação. Tá ok? Eu queria saber de vocês o entendimento, o que é que vocês acharam. Ficou alguma dúvida com relação a algum ponto? Eu posso te dar valor. O curso todo tem um valor de 740 dividido em 3 vezes. Tem um valor à vista, né, que é 680. Tem um pacote para a família também. E vocês podem entrar em contato com a secretaria aqui do Clara Luz, que elas vão te dar mais informações com relação a isso. Tá? Alguma mais? Podemos então fazer uma prática para a gente encerrar. Tem mais 5 minutinhos. Podemos? Ou a gente fecha os olhos. Começa a sentir lá, vai lá. Começa a sentir a respiração, o corpo. Começa a sentir a planta dos pés. Geralmente as sensações, ele tem essas sensações agradáveis, desagradáveis e neutras. Disponibilizado algum conteúdo, sim, Diana. Lá disponibilizado a apostila, os áudios, tá? A gente vai para os tornozelos, panturrilha, canela, coxas,
Não, não precisa adquirir algum livro. Eu dou recomendação de livro também. Estou aqui também respondendo aqui a Diana, tá, pessoal? Aí quadris. As sensações, elas podem ser agradáveis, desagradáveis ou neutras. E você se aproxima dessas sensações, acolhe-as. Pode também ser sensações de frio, calor, de peso, formigamento. A gente trabalha com as sensações básicas. Agora, as costas, musculatura em volta da coluna, até a região cervical, ombros, sensações dos braços, os cotovelos, antebraços, mãos, peito, barriga. Observa um pouco a nossa face, olhando a musculatura em volta dos lábios, do nariz, dos olhos, as bochechas, sobrancelhas, testa. Região da mastigação, couro cabeludo, cabelo. A gente percebe então o corpo todo, topo da cabeça, a planta dos pés. Juntamente com a respiração. Temos abrir os olhos, então. O livro que eu, nesse momento, né, então a gente fez uma prática de escaneamento corporal, ela é mais breve, ela é uma prática ótima para quem tem insônia. É uma das primeiras práticas, ela promove um relaxamento muito intenso, tá? Com relação a livros, tem um livro que eu indico também no decorrer do curso, que é o Atenção Plena Mindfulness, Como Encontrar a Paz em um Mundo Frenético, que é do Mark Williams. Então é um livro que é um livro texto que eu adoto, né, no curso, mas geralmente você recebe apostilas e recebe os áudios também e alguns vídeos eu vou entregando alguns vídeos para você também, tá certo? Então vamos ficar por aqui que o Instagram vai já encerrar o nosso tempo. Quero agradecer, né, e espero vocês na aula introdutória. Na aula introdutória, não, desculpa, na primeira aula, que é na quarta-feira, às 19 horas. Estou vendo, a gente vai ver se a gente libera essa primeira aula para vocês, para vocês verem, entenderem, sentirem, né, mesmo como é um programa de 8 semanas, né, até porque essa é a primeira vez estamos nesse formato, né, no formato online, é um formato novo. E qualquer novidade, eu vou mandando para vocês algo e também mais informações aqui no direct do Clara Luz ou entrando em contato com a gente, tá ok? Muito obrigado pela presença de vocês. Espero vê-los na quarta-feira, às 19 horas, aqui no nosso curso de Mindfulness de Atenção Plena. Um abraço.